O Senhor esteja convosco. Certamente Ele está no meio de nós. O Senhor é magnífico, sublime, excelso, bondoso, generoso, compassivo, clemente. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Céu e terra passarão, porém a palavra do Senhor não passará. Permanecerá e cumprirá tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Estamos presenciando o que tem acontecido no mundo: guerra, fome, filho contra pai, pai contra filho, violência aumentando dia após dia, terremoto, rumores de guerra. São sinais da volta de Cristo. E nós que somos cristãos, seja protestante ou católico, acreditamos que um dia Cristo virá para arrebatar os seus escolhidos. E devemos estar preparados para esse momento que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Todos comparecerão diante do Senhor. Havemos de ser julgado por Deus, mas os salvos no céu receberão o galardão. Por isso devemos trabalhar para o Senhor. Grande é a seara, mas poucos são aqueles que estão disponíveis para trabalhar pelo reino de Deus. Trabalhar pelo reino de Deus é falar do amor de Deus ao que sofre, alimentar o faminto, ajudar o necessitado, socorrer o irmão na sua necessidade. Esse é o amor de Deus, o amor genuíno que o Espírito Santo gera dentro do nosso coração. E o amor é fruto do Espírito. Quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós amamos. Nós amamos aqueles que nos perseguem, desejam nossa queda, o nosso mal. O Senhor Jesus, quando estava crucificado no madeiro, ele perdoou os seus algozes. Ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele poderia, naquele momento, desejar a morte dos seus algozes. Pai, fulmina os meus algozes. São pecadores, malfeitores, mas ele suplicou ao Pai que o Pai perdoasse os seus algozes. E o perdão é muito importante, porque o perdão nos livra da depressão. Amém, profeta de Deus, pastor Sérgio, Deus te abençoe. A paz do Senhor seja contigo, o Espírito Santo de Deus continue te usando, abençoando, prosperando o seu ministério. Deus está conosco para cumprir a missão aqui na terra. E ele prometeu que nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. A palavra, no grego, a autoridade, exorquicia, ele nos concedeu exorquicia, a autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E absolutamente nada nos causará dano algum. Todo cristão genuíno tem autoridade contra o mal. Nós temos uma luta contra o reino das trevas. Mas o reino das trevas não pode prevalecer contra os filhos da luz. Impossível as trevas prevalecer contra o filho da luz.
Nós andamos na luz porque temos Jesus, que é a luz do mundo e alumia todo aquele que nele crê. Não tropeçamos, não caímos porque temos o quê? Temos visão espiritual. E quem anda nas trevas está cego. Não tem visão espiritual, tropeça, cai, peca. Mas aquele que tem visão do reino de Deus não tropeça, não cai, não peca, anda de acordo com a vontade de Deus. Nós vivemos aqui na Terra para fazer a vontade de Deus. Importa que a vontade de Deus prevaleça. Quando Jesus estava orando no Getsemane, Getsemane significa prensa de azeite. Ele disse: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Às vezes, nós desejamos que a nossa vontade seja feita, mas a vontade do Senhor que deve ser feita na nossa vida. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Vamos nos unir para proclamar o Evangelho da salvação. Todos os cristãos sabemos que existem inúmeras denominações, igrejas, mas todos nós servimos o mesmo Deus. Acreditamos no mesmo Senhor. O Senhor que salva, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que batiza e, o mais importante, nos leva para a mansão celestial. Ele foi preparar lugar para nós. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Eu irei preparar lugar. Nós acreditamos ainda na vinda de Cristo. Porque nós acreditamos na vinda de Cristo. Poucos estão pregando a respeito da vinda de Cristo, da salvação, do arrependimento. Lamentamos que a maioria das igrejas são materialistas. Estão pregando bens materiais, riqueza, prosperidade, fama, sucesso. Meus irmãos, Deus quer que tenhamos uma vida abençoada. Óbvio, óbvio. Mas, acima de tudo, Deus quer arrependimento, comunhão, sinceridade, salvação. Ele veio trazer a salvação. Não havia esperança para o homem, mas o Senhor Jesus nos trouxe a esperança. A única esperança que há no mundo é o Senhor Jesus. Porque o mundo está perdido, meu Deus. O mundo jaz no maligno, e o maligno veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer paz. Ele veio trazer luz. Ele veio trazer perdão. Ele veio trazer a graça. Alguns querem viver na lei. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Nós vivemos pela graça, sola gratia em latim,
somente a graça. Um dos pilares da reforma protestante, sola gratia, uma palavra oriunda do latim que significa somente a graça. Efésios 2:8, porque pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é um presente concedido pelo Senhor. Todos os povos, tribos, línguas e nações são convidados ao arrependimento, se arrepender. O que o Senhor Jesus disse, arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Essa deve ser a pregação do ministro protestante, pode ser um padre, porque Deus também opera em algumas igrejas católicas, batiza com o Espírito Santo, e eu não critico, porque o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Nossos irmãos católicos também acreditam na efusão do Espírito Santo. Eu prego o amor e a união. Não prego contenda, desavença, mas eu prego a união. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus não quer que a sua família aqui na terra, porque Deus tem uma família na terra, viva em contenda, dissensões, divergência, debates religiosos que não edificam a nossa fé. É tempo de ganhar alma para o reino de Deus. É tempo de pregar a palavra, lançar a rede ao mar para pescar almas para o reino de Deus. Jesus disse para Pedro: doravante, tu serás pescador de homens. E Pedro foi o primeiro líder da igreja primitiva. No seu primeiro sermão, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Porque Pedro recebeu o Espírito Santo. O sucesso da pregação não são livros. Eu não sou contra a teologia, porque teologia é o estudo sobre Deus. Eu já fiz seminário, estudei, é muito bom, excelente, que tenhamos conhecimento, porque devemos crescer na graça e no conhecimento. Devemos conhecer a palavra de Deus, e o Senhor Jesus enfatizou: errais por não conhecer as Escrituras. Então devemos sim conhecer a palavra para não pregar heresia em cima do altar. Aquele que tem conhecimento não prega heresia, mas aquele que tem conhecimento prega a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que salva. Mas não é a teologia que cura o enfermo, não é a teologia que expulsa o demônio, não é a teologia que traz a unção de Deus. O que traz a unção de Deus é consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus. É ter uma vida repleta da presença do Espírito Santo. O sucesso do bom pregador, uma vida cheia do Espírito Santo, e sabemos que para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, precisamos consagrar nossas vidas, suplicando, pedindo, rogando a Deus que nos use como vaso de honra. Há vaso para honra e há vaso para desonra. Mas Deus quer que sejamos
vaso para honra na mão do oleiro, para que ele nos use conforme a sua vontade. Deus quer usar o seu povo para predicar a santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Estou aqui testemunhando o que Deus tem feito na minha vida, proeza, maravilhas, bênçãos, milagres. Eu tenho recebido muita bênção de Deus. Eu tinha diabetes e a médica pediu para fazer exame de sangue, a doutora, aqui na cidade de Itu. Eu fiz exame de sangue. Não acusou nada no exame de sangue. Ela indagou: você tem alguma religião, crença? Eu disse sim. Eu sou cristão protestante evangélico. A minha fé me curou, meus irmãos. A minha fé me curou. Tudo é possível àquele que crê. Tudo, tudo. A palavra diz tudo. É possível àquele que crê. E aquele que crê, obras maiores farão. O Senhor, quando subiu para o céu, ele disse para os discípulos: ide, observe, ide. A palavra está no imperativo. Portanto, não é um pedido, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Temos a incumbência de pregar a palavra de Deus. Temos a incumbência de falar do amor do Senhor. Testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. O mundo precisa ver. Eu estava ontem ministrando em cima do altar a santa e inerrante palavra do Eterno, e eu disse: o mundo precisa ver a glória do Senhor na nossa vida, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Naquele tempo, o sal era valioso. Era valioso o sal. O sal conservava alimento. Nós conservamos o mundo porque somos o sal da terra. Nós conservamos o mundo e somos a luz do mundo. Devemos brilhar. A glória do Senhor deve resplandecer no nosso olhar. O mundo precisa olhar para nós e ver que somos diferente, pensamos diferente, falamos diferente, agimos diferente, vivemos diferente, porque não podemos ser semelhante ao mundo. Deus almeja que sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Não me refiro acerca da visão calvinista. Não, mas eu creio que Deus nos conheceu sim, antes da fundação do mundo. Antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conheceu. Estabeleceu um plano perfeito para a nossa vida, pois os planos de Deus são perfeitos e não podem falhar, são infalíveis. Os planos de Deus são infalíveis. Ainda que o inimigo lute contra a nossa vida, tente nos derrubar, nos persiga, mas ele não vai prevalecer. A porta do inferno não prevalecerá contra
a igreja do Deus vivo. Não prevalecerá. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Lembra quando Deus libertou o povo do cativeiro no Egito? Deus ordenou que passassem no umbral da porta o sangue do cordeiro, e aonde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não pôde adentrar. O que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo. Aquele cordeiro que foi sacrificado simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. Aquele que tem o sangue de Cristo, o mal não pode prevalecer. Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não tem poder de tocá-lo. Somos propriedade exclusiva do Senhor, escolhidos de Deus para boas obras, salvação. Deus quer nos usar, meus irmãos. Não perca seu tempo debatendo religião, discutindo. Não. Devemos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Deus não chamou ninguém para debate. Debate não edifica a minha fé. Respeito quem gosta de debate, mas debate religioso não edifica a minha fé em nada. Em nada. Eu prefiro pregar a palavra de Deus. Eu prefiro falar do amor do Senhor. Labachuri kandaramahasi kandaramahasi kantarabashébia. Quando eu falo de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo. Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração do homem estiver cheio de maldade, o homem profere palavras de baixo calão, chula, palavras que não agradam a Deus. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, temos a palavra de Deus dentro de nós, o Senhor Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. O meu coração está cheio. Eu me regozijo, porque o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. Quantas lutas, perseguições, aflições, sofrimento, calúnia, meu Deus, que eu enfrentei na minha vida, oposição, mas até aqui tem me ajudado o Senhor. O Senhor prometeu que me traria para São Paulo e o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor prometeu que me daria uma esposa, uma casa, o Senhor cumpriu. Mas eu não tenho um coração apegado a nada. Nada trouxemos desse mundo e nada levaremos desse mundo. Eu não tenho um coração apegado a nada. Por isso que eu tenho um coração bom, generoso. Quando eu vejo alguém necessitado, eu ajudo a pessoa. Esse é o amor de Deus. Alimentar o faminto, visitar o enfermo, consolar aqueles que choram, consolar aqueles que estão padecendo pelo mundo afora. Se nós temos o Consolador e ele nos consola, nós também fomos escolhidos para consolar quem está sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão padecendo. Muitas pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus e poucos querem pregar a palavra de Deus. Grande é a seara. Há muito o que fazer. Eu trabalho somente na obra de Deus e Deus supre a minha necessidade, porque eu não prego a palavra por dinheiro, soberba, vanglória
ganância. Não sou ganancioso, eu sei que obreiro é digno do seu salário, mas eu não sou ganancioso. Mas muitos estão pregando a palavra por ganância, vanglória, soberba. E Deus abate o soberbo, mas concede graça aos humildes de coração. Se tu queres ser exaltado por Deus, seja humilde de coração. O nosso coração deve ser semelhante ao coração do nosso mestre. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O coração do nosso mestre é manso, humilde. Esse deve ser o nosso coração. Semelhante o coração do nosso mestre, o Senhor Jesus. Um coração manso, um coração humilde, um coração reto, obediente à sua santa palavra. Vamos fazer tudo que Jesus mandar e vamos seguir a direção de Deus para a nossa vida, não andar na nossa direção, mas seguir a direção de Deus na nossa vida. Permita que o Espírito Santo te guie. Os que são guiados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, precisou do Espírito Santo. Quando ele foi batizado às margens do Rio Jordão pelo seu primo, João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Ali houve a manifestação da Trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Não são três deuses. Nós não somos politeísta, nós somos monoteísta. Acreditamos na existência de um único Deus. Três religiões acreditam na existência de um único Deus: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas há uma diferença. O judeu não acredita que Jesus é o Messias. Eles esperam a vinda do Messias, ungido, porque Messias significa ungido. Tem o mesmo significado de Cristo, em grego, ungido. Os muçulmanos não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas o cristianismo acredita que Jesus é o Filho de Deus. O único caminho que nos conduz à eterna salvação, à paz, à alegria, gozo. É o único caminho. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é a morte. Todos os caminhos conduzem o homem a Deus. Mentira. Isso é mentira, heresia. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que se fez carne, o Logos divino, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu aqui na terra durante 33 anos, 3 anos e meio, pregando o reino de Deus, curando, libertando, salvando, expelindo
espíritos maléficos, e nós temos essa missão. Expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos. Eu creio, irmão, que o morto pode ressuscitar. Se está escrito na palavra, a palavra não muda, Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. Então, milagres existem. Existe uma seita que não acredita em milagre. Mas eu acredito em milagre. Eu acredito que o Senhor Jesus cura. Eu acredito que o Senhor Jesus salva. Eu acredito que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e concede dons espirituais ao seu corpo místico, a igreja. Eu tenho muitos amigos aqui que são católicos, padres. São meus irmãos e eu considero como irmão. Por que não? Por que não? Houve divergência no passado, sim. Houve divergência. Mas eles agora estão se unindo conosco. Eles estão se unindo conosco. Sou contra a feitiçaria. Sou contra algumas práticas. Mas eu admiro os irmãos católicos. Eu gosto muito de assistir algumas pregações dos carismáticos que acreditam nos dons espirituais. São pregações maravilhosas que edificam. E Deus também opera no meio deles. Deus é um só. Deus é um só. Não há outro Deus além do Senhor. Antes de mim não houve, e após não haverá outro Deus. E como explicar a existência do nosso Deus? Porque o nosso Deus criou. É o Criador, mas ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu, segundo a teologia cristã. A crença cristã que Deus sempre existiu. Ele não teve começo e não terá fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Glória a Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo, farei missão, vou visitar minha filhinha, que está precisando de mim, saudade da minha filha, mas farei missões no Espírito Santo, vou levar óleo ungido. Vamos pregar o Evangelho, irmão. Paulo disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque Paulo foi chamado para pregar o Evangelho para os gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo significa enviados. Ou seja, o enviado aos gentios. A salvação chegou até nós que somos gentios. Não somos judeus. Porque o Senhor veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Ele sabia de antemão que seria rejeitado, crucificado, vilipendiado, humilhado, escarnecido, traído. E todos nós somos propensos à traição, perseguição, calúnia, afronta, sofrer, padecer, por amor à justiça. Não sofrais nenhum de vós como maldizente, ou quem se intromete na vida alheia. Mas se sofreis como cristãos, regozijai-vos, pois o Espírito da graça repousa sobre vós.